Olá, eu sou o nutricionista Jonatas Galasso. Estou aqui para fazer mais uma live, a segunda live do ano, com a doutora Regina sobre colesterol. Vamos esperar a doutora entrar a meio-dia, mas vai ser bem interessante essa live aqui sobre colesterol, porque as pessoas têm muita dúvida, né? Sobre colesterol e principalmente o LDL. O LDL faz mal? O LDL é bom? Existe colesterol ruim? Existe colesterol bom? Esse é o problema. Muitas dúvidas, né? A doutora já entrou. Eu entrei um pouquinho antes do meio-dia para ter certeza que está funcionando. Pode pedir para entrar aí, doutora, no maisinho. Só clicar no mais. Tomara que fique gravada essa live. As pessoas sempre perguntam para mim se a live vai ficar gravada. Isso não depende de mim. Toda live tem essa pergunta. Não depende de mim, depende do Instagram. Às vezes o Instagram grava live, às vezes não. É sempre uma tensão na hora que a gente vai postar, porque sempre parece que gravou, mas aí na hora que vai postar a live, aí, né, divulgar a live no Instagram, vai postar a sua live que teoricamente foi gravada. Na verdade, ela não foi gravada às vezes. Não conseguimos postar. Então depende muito do Instagram, né? Como é que tá o som aí do microfone? Vocês que já entraram aí na live. Granja, Pati. Tá conseguindo pedir para entrar, doutora? É só apertar o maisinho aí. Embaixo tem um símbolo de mais aí. Uma câmerazinha. Que bom que tá todo mundo ouvindo bem. Eu tô usando um microfone profissional aqui. Então, que a gente usa no canal no YouTube, com redução de ruído e tudo. Será que tá acontecendo aí? Ah, agora deu, ó. Por entrar. Vamos ver. Vamos ver se vai. Agora E aí, deu. não estava funcionando, estava solicitando e não estava entrando. É, eu falo pro povo aqui, né, quando eu entro nas lives, que é meio bugado essas coisas no Instagram. Você não sabe se vai ficar gravada. Pois É, é, pois é. é meio Instagram bugado. tem esse probleminha, né? Que a gente às vezes não pode confiar muito nele. Não, não, já teve atualizações no Instagram. Sempre que atualiza, eu fico com medo, porque eu já teve atualizações que eu não entrava mais no Instagram, não deixava entrar. Aí eu tive que esperar uma semana, mais ou menos, sem entrar no Instagram, para ele atualizar de novo, né, na App Store lá, e eu consegui entrar. Você vê como é bugado o Instagram, né? Dá muito trabalho o Instagram. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas para quem produz conteúdo, dá E muito trabalho. você sabe, né? Você sabe como é que é. A gente que produz conteúdo, a gente sofre no Instagram, porque as pessoas não sabem o tanto de problema, assim. Por exemplo, essa parte aí da live ficar gravada. É sempre uma tensão na hora. Na hora que acaba a live, eu não sei o que vai acontecer. Pois é, pois é. E é um problema, né? Porque é um conteúdo que foi produzido, né? Demandou o E nosso tempo aí, é, e aí, de repente, você a gente perdeu fica, tudo em exatamente, segundos. a gente fica uma hora aqui, é um conteúdo muito, muito rico,
né? E eu sempre espero que fique gravado, porque depois eu ainda posto, né? Igual eu te falei, né? Depois eu ainda vou postar no YouTube, né? Inclusive, assim, a última live que a gente fez tem exatamente um ano. Não sei se você lembra. Jura? Não. Nossa, já faz isso tudo? Tem, tem exatamente um ano. Eu lembro que estava muito frio, dá para perceber na live, na última live, que estava muito frio, porque você estava bem encapotado, assim, cheio de coisa. Ah, então faz um ano mesmo, né? Foi no último inverno. Isso. Aqui em Brasília, esse inverno tá quente. Não sei como é que tá aí. Aqui tá quente. Aqui fez uns dias de frio, mas agora já esquentou de novo. Eu lembro que aqui em Brasília fez 6 graus aqui ano Nossa, passado. 6 graus é. Esse ano tá tranquilaço, tá quase verão. Então, muito, muito de boa. Mas vamos falar sobre colesterol, doutora, porque assim, eu com os meus pacientes, eu vejo alguns aí, quando eles passam num médico aí para fazer qualquer coisa, qualquer médico, não é cardiologista, é qualquer médico, se ele vê que o LDL está acima de 150, já vai uma estatina aí obrigatória, né? Entendeu? Muito, quase todos, né? Quase todos os médicos são assim. Eu vejo alguns médicos falando ao contrário disso aqui no Instagram. Eu vejo no Twitter muito, muito. Acho que o cardiologista mais famoso do mundo, assim, Malhotra, não lembro como é que é direito o nome dele, ele é muito contra as estatinas, totalmente contra, né? Então a gente eu acho bem interessante a gente falar disso, começando pelo o que é exatamente colesterol. O colesterol é um grande problema porque ele é tratado como ou tudo ou nada, né? Ou ele é bom, ou ele é ruim, e não tem nada disso, né? O colesterol é uma, uma molécula produzida pelo nosso próprio corpo Uhum. e que é essencial à vida, né? Então, toda vez que ele fala assim, o colesterol é ruim, o colesterol não é ruim. Ah, mas o meu colesterol tá alto, eu infartei e tal, precisa baixar. Isso não significa que o colesterol é ruim. As pessoas precisam. Eu acho que para primeiro a gente conseguir ter uma relação melhor aí com o colesterol, Hum. entender que o colesterol não é ruim nem Não, bom. não é ruim. Ele é essencial ao nosso organismo, tanto que é uma coisa que a gente produz, né? Isso. 70% do colesterol que circula, que você vai medir, que seu médico vai pedir, vai aparecer ali no exame de sangue, 70% desse colesterol foi produzido pelo seu fígado, né? Ou seja, se é tão ruim, por que que você está tentando se matar, né? Isso tem vários Você cardiologistas está que falam, é um você, suicídio. isso, está produzindo veneno. Seu fígado está Tá, produzindo para você. né? Ah, não, porque tem a hipercolesterolemia familiar, depois a gente vai falar sobre isso, mas assim, não faz sentido. Numa pessoa saudável, que tem um colesterol ali dentro da faixa normal, colesterol de uma qualidade boa, você tem, não independente, 70% desse colesterol foi a pessoa mesmo que produziu, o fígado dela que produziu, e só 30% desse colesterol é resultante do colesterol que a gente absorve da alimentação, né? Por isso já vem um alerta importante que quando as pessoas apresentam uma alteração no colesterol ali na faixa que a gente considera normal e cada dia vem se estreitando mais, né? Cada vez Isso. a Está faixa de diminuindo. normalidade vem caindo. Mudar a sua alimentação, né? Tomar conta do colesterol que você come, provavelmente vai fazer pouquíssima diferença, né? Uhum. E ao mesmo tempo, quando você aumenta o consumo de colesterol, como as pessoas se preocupam numa estratégia cetogênica ou baixa em carboidrato, né? Ah, mas vai aumentar muito meu consumo de produtos de origem animal. Vai aumentar no máximo 30%, certo? Então, é muito interessante da gente perceber isso. E por que que o seu corpo produz, né, a maior parte do colesterol? Porque as pessoas acham que o colesterol só existe para ir lá na sua artéria do coração, se Exata- depositar
do nada e te infartar do nada, né? Você estava ali sendo fofo e tratando da sua saúde super bem, e aí o Uhum. colesterol malvado que estava ali passeando no sangue, foi lá, chegou na artéria do coração e viu a artéria do coração e falou: eu vou sentar aqui e entupir essa artéria para causar um infarto nessa pessoa. E isso é uma ideia tão errada e criminaliza tanto o colesterol. E, infelizmente, a mídia, principalmente, trata o colesterol A dessa mídia. maneira. Né? É, Uhum. Os médicos, eu acho que nem tanto, né? Porque a gente entende um pouquinho mais da fisiologia, da patologia, né? hum, Mas eu entendo que seja assim mais midiático, né? Você falar que o colesterol é ruim, que o colesterol se deposita no seu coração e te mata, e por isso você precisa cuidar, né, da quantidade do seu colesterol. E isso não é verdade, tá? O colesterol é uma molécula lipídica que está presente em todas as nossas células do corpo, todas, e pessoas nós temos trilhões delas, tri- trilhões de células no trilhões, seu corpo. trilhões de células. Todas as células têm colesterol. Exato, todas as células têm a membrana citoplasmática, que é o que envolve a célula, e nessa membrana, a composição da membrana tem lipoproteínas e colesterol, ou seja, o colesterol faz parte da estrutura de cada célula sua, certo? Como a gente tem trilhões de células e as células estão se renovando, as células estão morrendo, novas células estão surgindo, é claro que você precisa de colesterol. Senão você não consegue, né? É, né? Manter o seu corpo estruturado. Então, assim, o colesterol é essencial, essencial. E não só para a parede celular. O colesterol participa da formação dos hormônios esteroides, que é Uhum. a parte, né, principalmente da parte reprodutiva, estrógeno, testosterona, que Testosterona. está todo mundo preocupado em repor, porque está E, todo mundo testosterona baixa, né? E hormônios baixos, e chip da beleza. Por que será, né? Se você bloqueia artificialmente a sua produção de colesterol, os processos que precisam dele vão sofrer, certo? E a produção de hormônios esteroides é um deles. O colesterol também participa da produção de sais biliares. Os sais biliares, né, são produzidos ali na vesícula biliar e são excretados na hora da alimentação, porque eles trabalham na absorção de gorduras, né? Eles emulsificam as gorduras que a gente come e aumentam a absorção desses nutrientes. Ah, mas gordura é ruim. E as vitaminas lipossolúveis, né? A lipossolúveis. vitamina D, que todo mundo querendo repor porque Todo está mundo. baixo, né? Exatamente. Para produzir vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, a gente precisa de gordura, certo? E para Isso. absorver, a gente precisa do colesterol, Fiz né? o colesterol. Então, é muito importante das pessoas entenderem que colesterol não é vilão nem mocinho, ele é essencial, certo? E ele é uma molécula muito interessante porque ele responde, o metabolismo do colesterol responde à maneira como você se comporta. Hum, E as pessoas querem mudar isso farmacologicamente sem mudarem a maneira como elas se comportam, ou seja, elas bloqueiam o sinal do corpo de que tem alguma coisa errada, certo? O colesterol participa também da parte imunológica. Quando a gente tem uma reação imune ali, a gente tem células participando, células morrendo, é, é, moléculas que precisam chegar, né, citoquímicos que precisam chegar em certas partes do corpo que estão sofrendo ali um ataque de vírus, bactérias, ou mesmo de uma lesão crônica, né? E o colesterol participa disso. Então, é isso que o colesterol está tentando fazer quando ele se deposita na sua coronária e mais para frente causa o infarto. E hum, quando você bloqueia isso artificialmente, você está apenas tampando o sol com a peneira, né? Você está melhorando um exame que você olhou ali, o exame está isso. ruim, Um, vamos um dar esse número. Um remédio. número. Agora, o exame está bom. E Isso. daqui a pouco, mais de 70% das pessoas que infartam com colesterol normal.
Exatamente. Isso é fundamental, assim, mais de 70% das pessoas que infartam estão com LDL normal ou abaixo de 150 lá, que é o considerado, né, normal. E mais uma coisa muito importante, das pessoas que infartam, as que têm o colesterol mais alto, atenção, as que têm o colesterol mais alto sobrevivem mais. Exatamente. Então não é o colesterol que provoca infarto, né, doutor? Não O é o colesterol. colesterol provoca infarto. É isso que as pessoas precisam entender, que elas têm muito na cabeça Isso. e que para facilitar a parte médica, a gente também às vezes raciocina dessa maneira, né, para facilitar ali o manejo do paciente, mas isso é muito importante que as pessoas entendam. O colesterol não causa o infarto. Existe um fator predisponente que vai levar com que esse colesterol precise participar de uma recuperação ou de um processo inflamatório ali nas coronárias, tá? E aí é o papel dele. É aquele papel meio, né, de que quando a gente fala, toda vez que você passa na frente do incêndio tem bombeiro, então bombeiro causa incêndio, né? É, Toda vez que tem um LDL oxidado lá, depositado, mas ele foi lá para tentar apagar o incêndio. E isso, quando ele é o bombeiro. é muito maior do que ele consegue, do que o nosso corpo consegue, quando a agressão ao nosso corpo é muito maior do que o nosso sistema consegue lidar, aí o corpo tem esse final, né, que é o infarto, que é ali o processo final de falha, né, de um sistema de defesa do corpo. Então, é isso que as pessoas precisam entender e parar de ter medo do colesterol e de quererem ver números específicos no papel, quando na verdade aquele número você tem que analisar aquilo de outro jeito. O meu colesterol é esse. Isso significa que eu estou me comportando de um jeito X que está fazendo o meu corpo produzir mais colesterol, produzir mais LDL. Por Ah, quê? Porque eu estou me comportando dessa maneira, né? O caminho é tomar um remédio, mudar o número ali de forma artificial, né? uhum. Brecar um processo que o seu corpo está fazendo para te mostrar que tem algum problema, ou mudar o comportamento que criou essa alteração. Esse estilo de vida, né? Exato. Antes da gente continuar, tem gente pedindo aqui para te apresentar, é que, assim, eu me A gente já esqueci, começou batendo papo, né? é só falar, a doutora Regina, ela trabalha nessa área low carb já tem tempo, né, doutor? E ela está fazendo uma especialização em nutrologia, então daqui a pouco ela vai ser nutróloga também, né? Fala um pouquinho aí da sua história, doutor. Bom, a minha formação médica é original, né? Eu fiz residência médica em anestesiologia, então eu sou anestesiologista, e a parte disso, né, na minha parte da vida pessoal, eu sempre tive problema com peso desde a adolescência, ali, do final da infância, adolescência e minha vida adulta aí a maior parte. Daqui a pouco já vai ser a menor parte, que eu vou romper a barreira. Aham. Sempre tive problema com peso e é uma coisa meio da família, né? Então já tinha isso meio que colocado na minha cabeça, né? É assim mesmo, eu vou lutar com o peso a minha vida inteira. E como a maior parte de nós, né, mesmo depois de ter me tornado médica, ter me formado, né, na área da saúde, saber o que eu tenho que fazer, eu ainda sofria com oscilação do peso, né? Quem nunca? Emagrece 10, Sim, daqui a pouco larga a mão, engorda 12, aí depois emagrece 8, engorda mais 15, né? E assim foi a minha vida até que eu tinha, acho que 26 ou 27 anos, que eu fui diagnosticada com uma hipertensão super grave, né? Uma doença crônica muito cedo, que já estava presente nos meus pais também. Eu também aceitei aquilo
como uma herança familiar, né? Uma coisa inexorável. Então, para mim, na minha cabeça, quando eu tinha ali 30 e poucos anos, eu entendia que eu ia lutar com peso a minha vida inteira e que em algum momento eu não ia ter mais forças para conseguir superar isso, porque cada vez que a gente tenta e fracassa, cada vez fica mais difícil, né? Eu sabia como médica que o meu peso aumentando estava piorando o meu risco cardiovascular e é lógico que não estava melhorando a minha pressão, então que eu tinha uma doença crônica progressiva, que isso ia piorar cada vez mais, o meu risco cardiovascular cada vez mais aumentando, e que talvez eu teria que tomar cada vez mais medicamentos, né, para prevenir essa evolução. Mas como eu via nos pacientes, provavelmente a, o segmento era inexorável, né? Porque a gente vê os pacientes hipertensos tomando cada vez mais Aumentando o remédio, peso. infelizmente, cada vez piores, paciente todo dia quase, né? Todo dia é meio forçado, mas todo ano aparece um remédio novo para diabetes, né? Hum, Desde que eu me formei, a gente tinha pouquíssimos antidiabéticos orais, agora a gente tem uma gama, né? é, E os nossos diabéticos continuam piorando. Eles tomam remédio, daqui a pouco é e, outro, mais um, e e continua. eles continuam evoluindo para infarto, insuficiência renal, né? Neuropatia. Então, eu acreditava que esse era o meu, minha sina também, esse era o meu destino. E eu pensava assim, né, cada vez que eu fico mais velha, mais difícil é lutar contra o peso. E eu tinha na minha cabeça que em algum momento eu ia largar a mão e ia engordar muito, ia ser como os pacientes que eu atendia, infelizmente. Uhum, Eu tinha uhum. essa luta, né, interna de não desistir, mas ali no fundo eu sabia que um dia eu ia perder essa luta, sabe? Um dia eu ia largar a mão e Ah, engordar muito e ser aquela mulher largada mesmo, é isso mesmo, a vida é assim. Mas quando em um momento em que eu estava tentando perder peso, como sempre, eu acabei descobrindo a estratégia baixa em carboidrato, né? uhum. Era uma estratégia que eu já conhecia por cima, né, do trabalho do Dr. Atkins, e de alguns comentários no meio médico. Era uma estratégia alimentar que eu tinha muito preconceito, porque na minha cabeça e o que as pessoas diziam era que era uma dieta com muita proteína e que faria mal para os rins, né, sobrecarregaria os rins, e com muita gordura saturada, que era a causa dos É o infartos vilão e derrames. aí, né? Exato. Mas, como eu já contei aqui, já estava naquele desespero, eu já tinha tentado de tudo, né? Já tinha tentado dieta baixa em gordura sempre, aumentar os integrais, comer de 3 em 3 horas, né? É, fazer cada vez mais exercício e tudo isso falhava. Eu me propus a tentar fazer essa mudança alimentar. A minha estratégia alimentar antes da low carb era extremamente alta em carboidratos, porque eu era uma pessoa que acreditava, né, que um excesso de proteína ia sobrecarregar os meus rins, que eu já Uhum. era hipertensa, ou seja, já tinha esse fator de risco renal, e que gordura tem muita caloria, né? Mais que o Ah, dobro da caloria do carboidrato, isso, né? isso. Então, então, se a proteína faz mal e a gordura faz mal, só sobrou carboidrato, certo? Então, a Uhum. maior parte, a grande volume da minha alimentação, eu era louca do pão, a louca do É, carboidrato, mais de do 60%, macarrão né? integral, exato. E quem diria, né? Isso estava piorando cada vez mais a minha situação. Tanto que quando eu fui diagnosticada com hipertensão, que eu fui até internada, o cardiologista na época me falou: olha, você precisa perder um pouco de peso, que isso já vai melhorar a sua pressão. E eu lembro que na época eu me assustei muito e realmente perdi um pouco de peso, mas a pressão continuou da mesma maneira, né? Alta, precisando de 3 classes de medicamento para ser controlada. Então eu decidi dar uma chance para essa estratégia, porque eu já tinha feito de tudo mesmo, né? E qual não foi minha surpresa quando em pouco tempo, né,
uma, 2 semanas depois de começar a estratégia baixa em carboidrato, eu me senti muito diferente, sabe? Ah, perdeu muito peso em 2 semanas. Não, né? Nutri, a gente sabe que não é assim, né? O peso que a gente ganha em 20 anos, você não perde em um mês, né? Desencanem disso, esqueçam isso. E toda vez que vocês ouvirem isso, é besteira, tá? Não existe isso. Mas eu me senti diferente, porque é uma mudança energética, né? É uma mudança de como o seu corpo está funcionando, do combustível que o seu corpo está usando. Você larga uma gasolina batizada ali e começa a usar uma super pro aditivada, né? Isso. Os pensamentos mudam, né? Sua disposição muda. A minha pele mudou muito rápido. Eu tinha aquela pele avermelhada, de inflamação, né? Eu tinha sempre muita bolinha Entendi. olheiras muito profundas, o cabelo muito sem vício. E isso mudou muito rápido, né? E isso não acontece com todo mundo, eu sei que não acontece com todo mundo, eu acompanho os meus pacientes e eles esperam também, né, esse milagre em uma semana, em uma 2 semana. semanas. Mas eu acho que, olha só, acho que Deus me mandou esse negócio rápido para que eu aderisse, né? E começasse a estudar isso e entender melhor para poder passar isso para as outras pessoas, para poder ser um caminho para dar a mão e ajudar outras pessoas a passarem por esse processo, né? Então, depois dessas 2 semanas, eu fiz essa estratégia, o objetivo era por 21 dias. No final desses 21 dias, eu tinha perdido ali um bom peso, me sentia muito diferente. As pessoas percebiam e perguntavam, né, o que eu estava fazendo. E quando eu falava que era uma dieta low carb, meu, sua louca, não, pelo amor de Deus, isso vai te fazer mal, isso é um absurdo, etc e tal. Médico só anda com médico, né? Então eu contava pro médico, pelo amor de Deus, Regina, é coisa doida, isso vai fazer mal pro seu rim, etc. E aí aquilo ficou na minha cabeça, porque como uma coisa que estava me fazendo tão bem, e finalmente, Jonathan, depois de 30 anos vivendo, parei de sentir fome. Eu sentia fome o tempo todo, né? E quando você sente fome o tempo todo, é muito difícil de você controlar a quantidade, né? Porque você está com fome. Muito. Você come, mas você tem que parar, porque você está engordando. Aí daqui a pouco você está com fome de novo, né? Está comendo de 3 em 3 horas. E está comendo coisas, está priorizando coisas, como eu falei nos meus stories hoje, com pouco nutriente. Né? A gente se priva de nutriente. Então a gente está com essa fome sempre, e agora estudando sobre obesidade, né? Eu vejo lá atrás que meu diagnóstico era um cérebro faminto. Eu era um cérebro faminto. Eu estava sempre com fome, não é porque eu queria energia, é porque eu queria nutriente. Meu corpo estava desesperado por nutriente, sabe? Uma ingesta muito baixa de proteína, né? Porque eu estava evitando as proteínas, né? Uma ingesta ali que às vezes com uma restrição muito grande de energia na busca do emagrecimento, que vinha com uma compensação, com uma fome horrível, né? Que as pessoas confundem um pouco com compulsão, né? Essas grandes ações com mesmo. né? Então eu tinha isso. E quando eu mudei minha alimentação, isso sumiu, né? E aí eu falei, gente, como que isso, uma coisa que me faz sentir tão bem, de repente eu não sinto mais fome, porque eu passava o dia pensando em comida, eu estava trabalhando e pensando no próximo horário do meu lanchinho, no que eu ia comer depois, se o pessoal do serviço ia levar pudim, se ia ter bolo, se hoje ia ter festinha para Ia comer, ter uma né? festinha. Exato. Ai, que bom, hoje tem aniversário, tem um bolo, tem docinho lá para comer. Isso era uma preocupação constante na minha cabeça. E a gente tem, né, outras prioridades, e isso vai ocupando um lugar na sua mente. E quando eu mudei minha alimentação, surgiu esse espaço na minha mente. De repente, eu não tenho mais que pensar toda hora que eu quero comer, né? Eu vou comer o que eu tenho que comer ali, me sentir satisfeita. Eu vou olhar para o bolo ali da festa de aniversário e aquilo não me dizer nada, né? Então, isso mudou muito a minha vida, impactou muito na minha cabeça. Por isso que eu fui atrás de estudar. Por que um negócio que estava me fazendo tão bem, todo mundo falando que ia fazer tão mal, onde que estava o meio termo nisso, né?
E aí eu descobri o blog do Souto, claro, todo mundo, né, acaba entrando por isso. Aham. Tive a oportunidade de ser aluna deles, né, do Bomeni e do Souto, Aham. Diabetes a Solução, né? E, aham. Comecei a aprender sobre isso e aí agora mantenho essa estratégia por 7 anos, já fazem 7 anos que eu mudei, que mas low carb é para você fazer por pouco tempo, porque não dá para ficar muito tempo, né? 7 anos. 7 anos talvez seja pouco, né? Vamos ver até onde vai. É, E hoje em dia eu continuo estudando estratégia, continuo aplicando a estratégia em mim e isso. atuar ajudando as pessoas que também querem usar essa estratégia para mudar a saúde mental e o corpo também, né? Porque o emagrecimento veio como um presente, aí a paz como a balança veio como um presente incrível dessa mudança de mindset, né? Porque eu Aham. entendo que é uma mudança muito importante, porque o nosso dia a dia alimentar está muito sedimentado, né? E Isso. é uma mudança. É um mindset mesmo, né? Porque o brasileiro é assim, de manhã é pão. Tem que ser pão de manhã. O brasileiro é assim, né? E é pão o dia todo, né? E Não é só na de hora manhã. que fala que pão não é um bom alimento, que a gente tem que tentar tirar, meu Deus, mas o meu pão. A gente desenvolve uma relação muito ruim com o alimento, né? É uma Uhum. relação de dependência ali. Alguns pacientes defendem o pão como se fosse a droga deles. Mas pão, Jesus comia pão, não sei Isso, o quê, isso, né? isso, isso. E é muito bizarro isso, e a gente já está tão acostumado que quando você fala isso, que isso é bizarro, as pessoas te taxam de terrorista alimentar, Aham. né? Com nenhum alimento você tem que ter esse tipo de relação, né? Essa relação de amor, de você defender o pão, né? Como se ele fosse uma pessoa da sua família, né? É um alimento. A gente tem que defender a alimentação adequada. E para muitas pessoas, não é um alimento adequado, é um alimento que, quando introduzido, principalmente em grande quantidade, como é hoje em dia, causa uma série de problemas de saúde, e não só no peso, né, no metabolismo, e inclusive na parte mental, né? A gente sabe que o glúten acaba agindo nessa parte de prazer, de endorfina, que ele pode até viciar, né, como uma droga. Então também passa por essa parte de saúde mental. Então as pessoas precisam entender, né, que alimento não é para ser, é meu chocolate, pelo amor de Deus, não me tira meu chocolate. Gente, pelo amor de Deus, né? Uma porcaria, é um doce, né? Não dou. Pelo amor de Deus, não tire minha saúde, pelo amor de Deus, não tire, né, minha saúde mental, pelo amor de Deus, não me tire um membro amputado porque eu sou diabético, né? Então as pessoas precisam começar a ver a alimentação de uma forma diferente, os alimentos de uma forma diferente. Isso significa que não existe prazer na alimentação, que a alimentação é só energia, é só nutriente. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E eu posso falar isso, assim, categoricamente. A minha relação com a alimentação, eu gosto muito mais de comer, né? Agora, E tem né? muito agora, com certeza, porque eu tenho controle no que eu como. E não o alimento me controla, né? Que prazer maior você quer do que você ter o controle sobre o alimento. De você escolher, comer e ficar satisfeito e tranquilo com o que você escolheu. Do que você não querer comer um chocolate, começar comendo um quadradinho, comer a barra inteira e depois se sentir mal, depois se sentir frustrado, depois se sentir abatido, se sentir derrotado, né? Isso não é tranquilidade, isso não é vitória, muito pelo É, contrário. Então, essa mudança alimentar trouxe tudo isso para minha vida. me surgiu assim duas perguntas. A primeira é quanto tempo demorou para a sua pressão voltar ao normal depois que você começou a fazer low carb? A pressão arterial foi uma coisa bem paulatina, né? Muita gente também quer resultados muito rápidos. Demorou bastante.
eu acabei reduzindo e retirando os medicamentos. Acho que eu já tinha 2 ou 3 anos na estratégia, tá bom? Entendi. Isso precisa de monitoração o tempo todo, Uhum, inclusive os diabéticos, né? A diabetes tipo 2, ela tem remissão, é uma doença que tem remissão, a gente não fala em cura, mas fala em remissão, uhum, mas a vigilância eterna é o preço a ser pago, né? E a vigilância com a saúde, quando você sabe o que está fazendo, o que tem que ser feito, é uma coisa tão mais tranquila, porque eu vejo muito paciente que foge do médico que sabe que está fazendo coisa errada, certo? uhum, uhum. Se você vai sabendo que você está fazendo a coisa certa, é mais leve, é mais gostoso cuidar da saúde, te traz muito mais recompensa, você se sente bem, se sente leve, você consegue sentir, você consegue palpar a dedicação que você está tendo com os resultados que vem. Então, isso ajuda muito na adesão, é muito interessante. Certo. Como é que é o nome da pressão alta quando os médicos não sabem o motivo? Tem um nome, Hipertensão arterial. essencial, essencial. Na verdade, o motivo é a alimentação, né? Exato, é um nome horrível, né? Porque essencial parece que é essencial, você tem que ter, Isso. senão Que nome horrível. não. Que nome E é horrível. o que quer dizer que é idiopática, né? A gente não sabe exatamente a causa, mas a gente já sabe que a maior parte das pessoas diagnosticadas com hipertensão essencial, ela é causada pela resistência insulínica, né? Até pela hiperinsulinemia. Às vezes algumas Uhum. pessoas têm pressão alta, mas elas ainda não têm resistência. Mas elas têm uma insulina cronicamente alta no corpo, atuando na reabsorção de sódio e líquido, né, aumentando aí a volemia e causando a pressão alta. E isso a gente consegue reverter até com uma certa tranquilidade numa estratégia de carboidrato. Certo. E assim, com relação ao LDL, por que você acha que a mídia e alguns médicos, nem todos, ficam assim falando muito, acham que o LDL é o colesterol ruim, sendo que não existe colesterol ruim, né? Não, o que acontece é o seguinte: o colesterol é produzido no fígado, uma parte dele a gente consegue pelo que a gente come, certo? Então você comeu o colesterol, chegou lá no intestino, ele vai ser absorvido e vai ser levado para o fígado também, tá? Então todo esse colesterol ali tem que ser transportado para o corpo. A gente já não falou que todas as células têm colesterol? Isso. Se ele é produzido no fígado, como é que ele vai chegar, né, no resto? O cérebro, a maior parte do nosso cérebro é composto de colesterol, né? Acabei esquecendo de falar essa função do colesterol, que é a bainha de insulina, né? De cada neurônio nosso é constituído por colesterol. Então, a gente precisa, né? A gente precisa que esse colesterol chegue no corpo todo, certo? Se ele é produzido no fígado, como é que ele vai chegar no cérebro, chegar na nossa suprarrenal para produzir hormônio? Então, ele precisa desse transporte. O transporte do fígado para todo o nosso corpo é feito pelo LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, né? Ou Uhum. seja, o LDL é o transporte do corpo, é o colesterol que sai, exato, é um barquinho que leva o colesterol do seu fígado para o seu corpo. Como é que ele pode ser ruim? Se você está precisando que o colesterol chegue lá, certo? Uhum. Só que o colesterol vai chegar na coronária, uma coronária machucada pela hipertensão, pela diabetes, pelo tabagismo, o Uhum. LDL vai chegar lá e vai falar: nossa, essa coronária aqui está machucada, eu preciso ficar aqui para consertar esse machucado. Então, o que acontece? Quando a gente infarta, a hora que você vê ali a coronária do paciente, tem um LDL lá. Isso não significa que ele é o causador, certo? É a história Mas do bombeiro. exato, exato. Mas a gente no estudo, né, conforme a medicina foi avançando, a gente não soube sempre tudo. Sim. E de repente você avalia um paciente que morreu e você avalia ali a coronária dele e tem essa partícula, a gente veio com essa ideia. Então é essa E partícula que eu estou entendi. aqui, né? Então essa é a partícula que a gente tem que evitar para tentar fazer com que essa pessoa não infarte. E daí surgiu o tratamento para que a gente diminuísse essa partícula.
Só que, infelizmente, a medicina foi evoluindo e a gente foi vendo as observações e viu que não era tão simples assim, certo? Não é você bloqueando essa partícula que você consegue. Tanto que as pessoas, muitas pessoas infartam com o LDL normal. Às vezes o LDL é até baixo, né? Isso. Porque não é. Só que nisso, toda essa estrutura, isso aconteceu também com a ciência nutricional, né? Toda essa estrutura dessa teoria, fiquem calmos, ninguém mais vai infartar, porque a gente tem esse remedinho aqui que vai garantir que você não infarte, certo? Isso tranquiliza as pessoas, isso tranquiliza o médico também. Médico. Você quer dar uma solução para o seu paciente, né? Pode parecer que não, mas é o que a gente quer. Eu gostaria que eu tivesse uma pílula e falasse, olha, amor, tome isso aqui, todos os seus problemas estão resolvidos, graças a Deus. Infelizmente, isso não existe. Ao tratamento do colesterol, de controle de colesterol, não surgiu como as pessoas têm essa teoria da conspiração como uma maldade, né? Ai, vamos deixar as pessoas dependentes de estatina e vamos vender estatinas. Só que, infelizmente, evoluiu para isso, né? Porque ficou muito divulgado esse ponto de vista e ficou confortável tanto para o profissional médico quanto para o paciente. E isso eu falo todas as vezes que todo mundo me pergunta sobre a condução médica, que não é tão adequada. Com certeza, muitos profissionais agem de maneira inadequada, mas muitos pacientes também, certo? Aqui é um problema duplo, né? O comportamento do paciente também é muito inadequado em relação à saúde. A pessoa sabe que ela está fazendo errado, a pessoa sabe que ela tem maus hábitos, e ela procura um médico para que ele dê um remédio que mitigue os maus hábitos dela. E isso não existe, certo? Não existe. E o colega, para manter o paciente, talvez para ajudar em certa instância ali, não. Seu colesterol tá ruim, seu Rui. Que o senhor tem 1,60 m e pesa 90 quilos, passa o dia inteiro comendo besteira, bebe muito álcool, de final de semana 12, 13 latinhas de... Mas seu colesterol tá ruim, tá aqui esse comprimido, que assim o senhor não infarta. E aí fica, e o paciente recebe aquilo sem questionar por que meu colesterol tá ruim, né? O que eu poderia fazer para mudar? Então, a junção dessas duas coisas, mais a influência midiática, mais a influência da indústria farmacêutica, infelizmente, culmina com a decadência da nossa saúde, como a gente vê hoje em dia, né? E a gente sabe que mais do que 70% das pessoas não são metabolicamente saudáveis. Mesmo tendo normais, elas não são metabolicamente saudáveis. Infelizmente. Assim, segundo dizem, eu já vi vários médicos falando isso, a estatina é o remédio mais vendido do mundo. Mais vendido do mundo. E assim, o que as pessoas não sabem é que a estatina, ela tem muitos efeitos adversos, né? Muitos, assim, eu vou ler só alguns aqui, porque são muitos. Dor muscular, né? Dor nas articulações, fraqueza generalizada, náuseas, alterações intestinais e alterações cutâneas. Isso são só alguns, né? Por quê, Jantas? Porque a estatina é um medicamento que vai agir bloqueando uma enzima que participa da síntese do colesterol, certo? Você está bloqueando uma enzima sua, que você também produz, para produzir uma coisa que você precisa, que não existe só no fígado e que não participa apenas da produção de colesterol, certo? A gente tem esses efeitos colaterais em outros sistemas, principalmente muscular, né? O que os pacientes mais se queixam é de dores musculares e dores articulares, certo? A gente vê que esse bloqueio artificial, esse bloqueio tem um preço, você paga um preço. Você não consegue um medicamento que só age ali naquele... Porque o nosso corpo não funciona assim. Não. Tudo está interligado, né? Tudo está ligado. Como os pacientes falam assim, ai, doutora, minha imunidade está ruim, como eu faço para melhorar a imunidade?
A mesma coisa que você faz para melhorar tudo, porque sua imunidade está ligada à sua saúde mental, que está ligada à sua saúde metabólica, que está ligada à sua saúde óssea, né? Que está ligada aos seus comportamentos com o ambiente que te cerca. Então, assim, a gente é uma coisa só, a gente não consegue, né? Isso quimicamente, a gente não consegue separar. Não, então está desenvolvido esse remédio aqui, e só vai abaixar o seu colesterol e vai deixar ali do jeitinho certinho. Isso não existe. Então, toda vez que a gente faz um bloqueio artificial, químico ali, a gente vai pagar um preço, certo? As estatinas têm aplicação, tá? Pacientes com histórico muito forte familiar, pacientes que já infartaram, já AVCaram, tem indicação, certo? Então, o Infartaram, né? O custo-benefício ali é muito, a gente pesa muito, mas o que me preocupa muito, isso me preocupa não só no colesterol, me preocupam pessoas que estão tomando um remédio para uma doença que não tem, e aí o custo-benefício é muito. Que não não tem. precisaria. Mulheres Isso. com 30 e poucos anos, sem história nenhuma familiar, eu vejo todo dia tomando estatina. Isso. É tanta estatina vendida no mundo, no Brasil, que eu tenho certeza que alguém que está vendo a nossa live agora está tomando estatina. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. E muitas vezes sem precisar, né? Muitas vezes sem precisar. Muitas vezes sem precisar. Você vê que se um medicamento assim tão vendido e é uma indústria tão milionária, é porque eles estão vendendo para quem não precisa. Essa é a mesma coisa dos suplementos. Às vezes as pessoas falam, não, melhor suplementar. Os suplementos estão indo pelo mesmo caminho, né? Tá. Eles querem... Lógico, gente, se você é um comerciante, o que você quer? Que todo mundo precisa do seu produto, que todo mundo compre o seu produto, né? Mesmo as pessoas que não precisam. Elas tentam te convencer que você precisa para que você... Muita gente. É um número, assim, preocupante. Eu vejo todos os dias, tá? Principalmente mulheres. Mulheres têm um perfil de colesterol diferente dos homens. E aparece lá no exame, para homens, para mulheres? Não, né? Não aparece. Não aparece. Mulheres pós-menopausa, inclusive, elas precisam de um colesterol um pouquinho mais alto, né? E muitas estão tomando estatina porque vão ali no médico, aparece aquele número que não está naquele limite, né? Que é considerado normal, e passam a tomar esse medicamento para modificar o número e passam a pagar o preço disso. Se o seu colesterol, de novo, se o seu colesterol está aumentado, é porque seu corpo falou para o fígado que você precisa produzir mais colesterol. Você precisa mudar o comportamento que levou a isso e não tomar o medicamento. Quando você toma o medicamento, essa necessidade do corpo fica em déficit e você paga o preço, certo? E aí é muito comum. A mulher está ali na perimenopausa, o colesterol, o gineco pede o colesterol, vem mais acima, toma aqui a rosuvastatina, daqui a pouco, nossa, doutor, que dor na perna, que dor no joelho. Que será? Isso é artrose, né? Toma aqui esse medicamento para dor crônica. Continua. Ai, nossa, uma fraqueza, uma fadiga mental, um cansaço extremo. Ai, isso é depressão, toma aqui um antidepressivo, certo? Ai, muita sonolência, toma aqui um remédio para você ficar mais ativo. Ai, meu estômago, toma aqui o pantoprazol para você não doer o estômago, entendeu? Então, isso tudo é uma bola de neve que é muito preocupante porque você está tratando doenças que você não tem. Começando com uma alteração de colesterol que não era uma alteração, né? Ou que de mudanças alimentares, mudanças de comportamento, para depois você começar a tratar efeitos colaterais do medicamento com outros medicamentos que vão te trazer outros efeitos colaterais e que vão ser tratados com outros medicamentos. E isso, a imensa grande maioria das pessoas está sofrendo disso. E eu não sei, porque a gente lida com isso todo dia, a gente vê se as pessoas entendem a magnitude disso. Eu vejo isso todos os dias. Eu acho que elas não entendem. Eu até queria deixar bem claro aqui nessa live, assim, o que a gente está falando? A gente está falando basicamente assim, estatina não é para todo mundo, para começar daí, né?
LDL acima de 150 não quer dizer infarto. Eu acho que tem que deixar isso claro para as pessoas que estão vendo. E o valor do colesterol e a qualidade do colesterol tem que ser avaliada individualmente. Não é o valor no papel que deve definir a conduta, né? E aí a gente tem também a vontade do paciente, né? Uma medicina bem feita, ela vai ali da ciência, né? Que você estuda, do seu conhecimento pessoal, dos casos que você já viu e como eles evoluíram, e da adesão e da vontade do paciente, certo? Não adianta nada chegar um paciente para mim super obeso, que não pratica esportes, que falou para mim que não quer mudar a alimentação, que o pai infartou, o tio infartou, a mãe infartou, e ele falou que ele não vai mudar a Não adianta, alimentação. não adianta. Essa pessoa talvez se beneficie da estatina. Ah, entendi. E agora vamos conversar com ele. Zé, você vai fazer exercício? Não, não vou. Vai mudar sua alimentação? Não, não vou. E esse seu histórico familiar? Ah, não me importa. Então, essa pessoa talvez se beneficie. Agora, uma mulher de 40 anos, né, que tem um colesterol ali fora do limite, que não significa que aquele não seja o colesterol perfeito para ela, que pratica exercício, que, tem história familiar. Minha mãe infartou com 80 anos, gente, né? Né? Uma hora todo mundo morre, né? Pratica exercício, come relativamente bem. Uma pessoa que está... E aí você conversa com a dona Ciclana, olha, a gente pode tentar mudar um pouquinho a sua alimentação, uma estratégia mais baixa em carboidratos, tentar diminuir um pouquinho a inflamação, para ver se esse colesterol fica até de uma melhor qualidade, ou tomar remédio, né? A pessoa, muitas vezes ela adere, não, então quer dizer que esse colesterol é assim por causa do jeito que eu me comporto? Não é herança familiar, como o outro médico me falou? E Uhum. colesterol familiar é rara. Muito, Todo mundo acha que tem. muito Ah, não, rápido. porque o meu colesterol tá, mas o da minha mãe também tá, do meu pai também tá, do meu avô também tá, do meu tio também tá. Porque todo mundo tá se comportando errado. Não é hipercolesterolemia Uhum. familiar, são maus hábitos familiares. É General. diferente. Exato, é diferente. Mas as pessoas, às vezes, e isso é muito assustador, e eu tenho visto cada vez mais, as pessoas querem se encaixar numa doença para poder tomar o remédio dessa doença, e aí não ter a responsabilidade de mudar os seus hábitos e não assumir a responsabilidade pela sua má qualidade de saúde, a sua mau status metabólico, né? Muita gente se cega com isso. E isso é uma alegria para a indústria farmacêutica, né? Ó, Porque ela quer vender. porque A assim, indústria farmacêutica não quer matar a gente, mas ela quer vender, é, certo? E você falar para uma pessoa, em vez de mudar a sua alimentação para ter um colesterol bonito no papel, é só tomar esse comprimidinho aqui todo dia. Se você fala dessa maneira, a pessoa, né? Então eu prefiro tomar um remedinho todo dia, né? Porque também não tem problema. Vocês aqui, quantas vezes vocês foram no médico, o médico te ofereceu um remédio e falou sobre os efeitos colaterais? não, Isso é uma coisa que eu faço questão de falar com os meus pacientes. e Porque aí muita decisão do paciente muda. é difícil do médico falar, por exemplo, assim, eu tenho familiares que tomam estatina. Eu já perguntei para eles, você sabe os efeitos adversos? Eles não sabem. Não sabe, e às vezes são umas coisas tão paulatinas que eles nem percebem o quanto eles estão prejudicados, né? Porque a perda do foco, essa coisa da memória que fica afetada com o uso, é paulatino. A gente confunde com a idade, né? Essa dor no corpo é E, paulatina também. A gente confunde com a imobilidade, a artrose da idade, certo? Então, tem muita gente que está sofrendo efeitos colaterais, tratando uma doença que não tem, né? E e, perdendo qualidade de vida. Esse que é o mais importante. A gente não quer um colesterol normal no papel, uma glicose normal no papel, uma pressão bonita no aparelho. A gente quer viver bem. A gente não quer e sofrer consequências da doença. O que está lá no papel é só um guia, é só um norte, é uma coisa de referência para a gente ver como a gente está caminhando. Mas não deve ser o seu objetivo. Seu objetivo não deve ser ter um colesterol baixo. É isso que as pessoas precisam entender.
Assim, seria, assim, eu acho interessante a gente falar de novo que é assim, aí você toma estatina, né? Tipo, te passou, tá. A estatina faz você ficar com testosterona muito baixa. Aí você tem que tomar outro remédio. Exato, não, mas falar é da idade, né? Os homens hoje em dia, tá um absurdo a quantidade de homens com testosterona baixa. E a testosterona sofre por vários aspectos, né? Tanto o bloqueio da produção de colesterol, como a obesidade, né? Isso, A obesidade, esse cenário metabólico da obesidade faz com que a testosterona seja convertida em outro hormônio, então ela fica baixa, né? E aí, vamos perder peso, vamos fazer exercício, que exercício também, né? Não, vamos continuar com essa estatina e aplicar uma injeçãozinha de testosterona, botar um isso, aí de testosterona, certo? Quando você está tirando água uma canoa furada, né? isso. Enxugando gelo, porque Hum, você não está indo na causa. E muitas vezes, né, os meus colegas, infelizmente, às vezes pecam muito nisso. Ah, não, mas você está cansado, você não tem vontade de fazer as coisas, não tem vontade de ir para academia porque sua testosterona remédio. está baixa. Mas é o contrário, né? E aí a gente vê o quê? Um paciente que continua não fazendo o que tem que ser feito, continua se alimentando mal, continua sem prestar atenção na saúde, negligenciando a saúde, continua engordando e agora está usando um hormônio suprafisiológico, Hum, porque o seu corpo está bloqueando a sua testosterona por um motivo, porque seu metabolismo não está bom, né? Aumentando a chance de trombose. Quando você usa um remédio para uma doença que você não tem, você sofre os efeitos colaterais. É o pior cenário. E é o que acontece com grande parte dos tratamentos Nossa, medicamentosos hoje em isso. dia. Aí você toma estatina, aí depois você tem que tomar uma testosterona, aí depois você tem que tomar um para depressão, aí depois você tem que tomar outro para não sei o quê, entendeu? Aí você tem uma trombose, tem que tomar um anticoagulante. Isso, isso. Eu tô preocupado com o seu horário. Meu, tudo bem, mas eu tô preocupado com o seu horário. E, nossa, já deu uma hora. Isso. Eu vou só agradecer aqui as mensagens e fazer uma pergunta que fizeram aqui Manda. embaixo. Se colesterol alto provoca Alzheimer. Perguntaram isso. Não, não. Muito pelo contrário, a gente tem visto relação do uso prolongado de estatinas com alterações na senilidade, né? Com alterações de memória e etc. Por quê? Porque tem pouco colesterol para renovar ali o cérebro, a maior parte do cérebro é gordura, gente. Vocês precisam saber disso, parar de Demonizar achar que demonizar a gordura também, e né? Colesterol é uma coisa, gordura é outra, os dois são sim, mitos, né? Mas, ai, gordura, meu Deus, assim, também é necessária. Uma gordura muito baixa no corpo também é um problema, né? As pessoas acham, não, bom é ter zero de gordura, não é assim. Não é assim que o nosso corpo trabalha, é isso que as pessoas precisam entender, né? O colesterol não é bonzinho nem vilão, ele é necessário e ele precisa ser cuidado, né? A testosterona também, né? Aí, quanto mais testosterona, melhor? Não, a gente tem muitos casos de pessoas que suplementam demais e sofrem efeitos colaterais, né? Do excesso. Os fisiculturistas, às vezes, sofrem, né? Desse problema de abuso de esteroides. Isso também. Então, nada ali é bonzinho ou malzinho. Tem que ser mantido na faixa fisiológica, cuidado para ter qualidade, para que a sua testosterona seja adequada à sua realidade, certo? Para que seu colesterol seja adequado à sua realidade. sim, sim. Então, como está chegando o seu horário aí, vamos terminar. Agradeço a Camille aí, que escreveu bastante aí pra gente aí embaixo, a Camille Pá, tá? Não deu para fazer todas as perguntas que eu queria, mas eu acho que ficou bem claro o que a gente queria dizer, né? Eu falo muito, né? A gente combina aí outro dia. Não, não, eu acho muito importante, né, a gente dizer
que alocar, e os exercícios físicos também ajudam muito no perfil lipídico, né, doutor? Uhum. O que eu acho muito importante, isso eu tento falar todas as vezes que eu faço live, não é vocês aprenderem como funciona a fisiologia do colesterol, sabe? Porque todo mundo tem o seu trabalho, as coisas que precisam dedicar. Você não precisa estudar medicina para se cuidar, né? Eu tenho essa preocupação que eu acho muito complicado ficar dando aula para vocês aqui. Ah, porque a lipoproteína A é a E lipoproteína, buscar o HDL lá, então, e a lipoproteína B e a lipoproteína Azinha é outra coisa. Eu não acho que isso é produtivo. O que eu acho que é produtivo é que vocês precisam entender que a saúde metabólica é responsabilidade de vocês. A isso. responsabilidade de ter um colesterol, não num número bom, mas um colesterol de qualidade adequada, um perfil hormonal de qualidade adequada, não depende da falta de remédio, depende de como você se comporta, certo? E que você, além de se comportar adequadamente, saber que nenhum remédio vai substituir ou vai anular maus hábitos, de você ter essa participação na sua saúde. Quando você for ao médico e ele te prescrever um medicamento, ativamente pergunte: ah, mas para que serve esse remédio? Como ele atua? Quais são os efeitos colaterais? O que eu poderia fazer para não tomar Isso, esse isso é remédio? importante. Está causando essa alteração em mim, né? Não precisa de aula, não precisa ficar entendendo, é porque a HMG-CoA e etc, como atua, qual é o ciclo de Krebs, etc. Isso aí, né, isso aí foi para o pessoal da área de saúde, tem que estudar, saber isso. Não Uhum. é isso que eu quero, né? Não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas entendam que a saúde delas é responsabilidade delas. Nenhum medicamento bloqueia maus hábitos, certo? Alguns medicamentos podem ser necessários por um tempo. Medicamentos também não devem ser criminalizados, mas quando você usa, você tem que entender o porquê, né? O porquê aquele medicamento foi indicado e o que você precisa mudar para talvez não precisar desse medicamento e quais efeitos colaterais você deve esperar desse remédio. É essa parte ativa que vocês têm que ter. Não ficar aprendendo como que funciona todo o transporte do colesterol e etc e tal. Isso, isso. Quem não conhece, por favor, sigam a doutora Regina Nogueira. Muito boa, doutora. Eu sempre vejo o story, né? Seu story, são muito legais os stories, eu recomendo. Eu passo também, recomendo também no meu canal no WhatsApp, também os stories dela. Então, agradeço muito aí, doutora, pelo seu tempo, tá? Obrigada pelo convite. Nada. Então tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.